Disse: naquele dia saiu Jesus de casa e se sentou junto ao mar. E se ajuntou muita gente. E entrando ele num barco, se sentou. E toda a multidão estava na praia. Eles falou muitas coisas mantenha isso em mente, por parábolas, dizendo: eis aqui o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha profundidade de terra. Mas quando saindo o sol, se queimou, e porque não tinha raiz, o que ocorreu? Se secou. E parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas parte caiu em boa terra, e deu fruto, qual a 100, qual a 60 e qual a 30 por um. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus o que estava falando era em parábolas, e as parábolas nunca deu fruto a ninguém. Ele não estava falando desse tempo. Ele estava falando quando o evangelho da incircuncisão ia ser pregado. Ou seja, ele estava falando deste tempo. Porque agora é que você escuta a palavra, e a palavra em si diz que leva fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas nunca isso ocorreu nos tempos de Paulo, ninguém levou fruto, todos o abandonaram. É assim ou não? A Bíblia diz: todos me abandonaram, e depois da minha partida se acabou. Isso quer dizer que não levaram frutos. E depois de Paulo, por 1900 quase anos, entrou a obscuridade da verdade. Entrou a diversidade, as muitas religiões, milhares de interpretações, e logo a apostasia. Quer dizer que isso nunca se cumpriu. Essa parábola. Isso nunca se cumpriu de ter gente que levou fruto a 30, 60. Nunca isso ocorreu. Com Jesus de Nazaré, falando em parábolas, de fato ele disse: eu lhes falo em parábolas para que não entendam. Então como ia dar fruto a 30, 60 se ele mesmo falou em parábolas para que ninguém entendesse? E Paulo não podia, porque Paulo tinha aí os 11 apóstolos reportando de tudo o que fazia, estavam contra ele. E tudo que Paulo falava, vinha Tiago, e vinha João, e vinha Pedro. E Paulo disse que o diabo foi destruído, e Pedro dizia: não, anda como leão rugindo. E Paulo disse: só por fé. E Tiago já vê que não é só por fé, tem que ter obra. Você sabe que Paulo tinha uma luta ali, ninguém deu fruto nem a 30. Timóteo, se acaso, e se morreu e não pôde falar mais, se acovardou. Depois que era um exemplo, veja, se acovardou, não se soube mais de Timóteo. Paulo disse: aqui é a chave disto: Deus trabalha sempre com um homem. Com Moisés, a lei esteve em pé, um homem. Com Paulo, a graça esteve em pé, morreu e se acabou. Moisés morreu e acabou. Uma vez se morre, o representante se acaba. Então eu tenho um formoso privilégio de que essa parábola, pela primeira vez, começou no Ministério Crescendo em Graça a dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um.